Há muitas pessoas que dizem assim: por que quando eu aceitei Jesus, por que me veio tantas lutas? Parece até que nós, ou a pessoa que aceita Jesus, parece que mexe com casa de marimbondo, né? Já pensou a casa de marimbondo lá, você chega lá, com uma vara curta e prepara as pernas para correr, porque vem ferrada. Quem já viu alguém falar assim? Depois que eu fui para a igreja, parece que tudo desabou na minha cabeça. Observe o livro de Hebreus 10, 32, o que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, lembra daquele passado lá, aquele momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Olha o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, olha o que ele está falando. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, quando foi que nós fomos iluminados? No dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, chegou luz no nosso espírito. O Pai das luzes veio sobre a nossa vida e iluminou o que era treva dentro de nós. Foi tirado, foi dissipado. Então, quando aceitamos Jesus, nós recebemos a luz, fomos iluminados. Qual ou quais as consequências de uma pessoa que aceitou verdadeiramente o Senhor Jesus como Salvador da sua vida? O que acontece? A partir do momento que nós fomos iluminados, a partir do momento que recebemos o Espírito Santo. Quando é que você recebeu o Espírito Santo? Vocês lembram? Como é que o Espírito Santo chegou no seu espírito? Quando confessamos Jesus. Antes de a pessoa confessar Jesus como seu Salvador, o espírito humano, o espírito do homem, ele está decaído. O meu espírito decaído é porque ainda não passou por um processo de um novo nascimento. João 3 fala isso. Se faz necessário o novo nascimento. O Espírito Santo, ele é o responsável em gerar o nosso espírito dentro de nós. Ele recriou o nosso espírito. O nosso espírito estava caído pelo pecado. Era por isso que nós cometíamos pecado e não havia uma consciência dentro da nossa alma para dizer: pequei contra Deus. O pecado fazia parte do nosso espírito. Nós estávamos mortos por causa do pecado de Adão. E aí a pessoa roubava, a pessoa mentia, a pessoa xingava, a pessoa mergulhava em pecado, não tinha nada para falar no espírito da pessoa. O espírito do homem estava morto, desligado de Deus, desconectado com o reino dos céus. E o Espírito Santo, ele veio no nosso espírito. Aquele espírito decaído, ele ergue dentro de nós. O nosso espírito foi erguido e foi implantado a natureza de Deus na nossa vida. Agora passamos a ser filho de Deus. Agora passamos a ter uma filiação espiritual. Antes nós tínhamos uma filiação biológica. E aí foi no momento que fomos iluminados.
No dia que você aceitou Jesus, o seu espírito foi iluminado. A consequência disso é isso aqui, ó. Por que que muito de vocês não desistiu do Evangelho? Por que que muito de vocês não abandonou Jesus? Porque o Espírito Santo, que iluminou o seu espírito, que lhe deu força, é o Espírito Santo que nos dá força para suportar. Suportar o quê? Grandes combates. Quantos combates você já teve na sua vida a partir do momento que você aceitou Jesus? Muitos de vocês já foram muito humilhados. Muitos de vocês já foram taxados como fanáticos, crentes bitolados. Muitos de vocês foram muito injustiçados. Talvez acusados de algo que vocês não fizeram. Ou muitos acham, pelo fator que você aceitou Jesus, se tornou um bobo, um besta. E às vezes as pessoas pensam assim. É aquele momento que você é confrontado com injustiça, que não abandonou Jesus e nem baixou a cabeça, por conta, amada igreja, do Espírito Santo, te dá força para você ir para os grandes combates. A palavra diz, amada igreja, que o diabo, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, nos engolir vivo. Vocês não têm ideia, durante 24 horas, a quantidade de dardos inflamados que o diabo lança contra você. Vocês não têm ideia, durante 24 horas, quantos projetos do diabo foi lançado no seu caminho para te derrubar. Os combates é diário, igreja. Por isso que a palavra diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Precisamos estar bastante atentos em oração, igreja. Por quê, pastor? Porque tem combates na nossa vida. Esses combates em nossa vida é os combates espirituais. Ele tenta nos enfraquecer no mundo espiritual. Ele espera e aguarda um momento na minha e na sua vida que você não está bem espiritualmente. Porque o diabo, ele é covarde. Ele é frouxo. Ele não quer enfrentar um cristão fortalecido na palavra. Ele sabe que não vence e que vai tomar pancada. Vocês que já assistiram aqueles filmes lá na África de animais, um leão atacando um búfalo, um gnu. E quando passa aquela manada, os leões, ele fica observando. Eles têm uma estratégia de caça. Eles observam os mais fracos na manada e os que estão mais dispersos e distantes. É assim. Ele não vai para frente da manada para esperar a manada passar por cima dele. Eles ficam de lado só, calculando, para não gastar a sua energia em vão. E geralmente ele pega os mais velhos, os mais fracos e os que estão mais afastados. Por isso que o diabo, ele tem uma estratégia, amada igreja, aguardar um momento que ele vê que você não está orando, não está lendo Bíblia, não está se fortalecendo em oração.
exatamente ele pega o crente que não está tão bem espiritualmente para ir para os combates. Dentro deste combate, vence o mais forte. Ou você vence, ou você é vencido. O mundo espiritual é assim, não tem empates. Não tem empates. Analise a partir de você. A partir de você. Em que área da tua vida você vai pontuando que está bloqueado? São embates, igreja. Combates todos os dias. E esses combates, ele vem a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque antes você não tinha o Espírito Santo. Antes o diabo não tinha medo, nós estávamos vulneráveis a ele. E nós não oferecia nenhuma ameaça para eles. Então estava tranquilo. Uma cobra morta não faz medo. Um leão morto na beira de uma estrada não vai fazer medo. Agora, se ele estiver vivo, é diferente. Há uma estratégia no mundo espiritual, amada igreja, tão terrível. Enquanto nós dormimos, o mundo espiritual, ele não descansa. O mundo espiritual de Deus, a igreja, parte dos anjos, eles estão em batalhas, 24 horas nos protegendo. A parte de outros anjos, que é 24 horas adorando o nosso Deus. Mas o mundo espiritual das trevas é trabalhando 24 horas, como parar você, como destruir você. Eu fico imaginando no dia de culto, a gente não está vendo, mas eu imagino que nos dias de culto é onde as trevas se organizam para dizer: crente, você não vai hoje para a igreja. Eu não quero ver você ouvindo aquela palavra. Aquela palavra pode entrar no teu coração e você compreender a palavra do seu Deus, e aí eu não terei mais como agir na sua vida. É uma guerra tremenda, igreja. Tem crentes que até se arrumam, está tudo pronto para a igreja. Daqui a pouco uma dor nas pernas, daqui a pouco é uma visita, daqui a pouco bate um desânimo. Há uma guerra espiritual. E no momento que nós aceitamos Jesus, os combates é cruéis, é violento. Ele não tem dor, ele não tem pena de ninguém. E tudo isso começa, esses embates no campo espiritual, a partir do momento que nós nos encaixamos aqui no livro de Hebreus 10:32. O Espírito Santo é Ele que nos dá força para suportar os combates de aflições. Quantas vezes, igreja, você não entende porque sobrevém à tua vida tantos momentos difíceis. Os problemas na vida de um cristão servem para testar cada um de nós. Ninguém entra numa empresa e no primeiro dia recebe promoções. Imagine você tem uma empresa e coloca uma pessoa para trabalhar, e no primeiro dia você já dá uma promoção para aquela pessoa sem conhecer aquela pessoa. É muito perigoso. É necessário um tempo para que você conheça esse funcionário, para que esse funcionário ele demonstre para o patrão que ele é um trabalhador,
que ele é honesto, que ele vista a camisa da empresa, para ganhar confiança. E a partir daí é onde que vem as promoções. E Deus, Ele jamais permitirá, Ele jamais vai dar algo para nós, sem que nós, amada igreja, não tenhamos uma estrutura dentro da palavra do Senhor. Eis a razão por quê que muitas pessoas em determinadas igrejas, ao chegar na igreja, e aquele pastor, para segurar aquela pessoa, isso acontece muito, e logo oferece um cargo. Quem já ouviu falar nisso? A pessoa não tem estrutura ainda, ela não tem, ou ele não tem ainda uma maturidade espiritual para assumir determinadas funções na obra do Senhor. E aí o homem promove o próprio homem. Não é Deus promovendo o homem, é o homem que promove o próprio homem. Ao invés de você estar, aquela pessoa está sendo ajudada, ela está sendo destruída. Porque na hora que vier os combates e aflições, não vai suportar. Não vai suportar. Lembrai-vos de, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminado, suportaste grandes combates de aflições. Você está pensando que quando você sair daqui, ir para sua casa, ou o dia da manhã, amada igreja, não vai ter mar de rosa não, igreja, é luta mesmo. A palavra diz assim: no mundo tereis o quê? Aflição. Então não reclame, igreja, não murmure quando as lutas vierem, não pergunta para Deus, por quê? Por quê, Senhor? O Espírito Santo que Ele colocou dentro de você, é Ele que vai te capacitar para as lutas. É Ele, igreja. Porque se você depender só do seu espírito, você não vai muito longe. Você não vai conseguir. O ramo que está na videira. E a Bíblia diz que o ramo que não produz fruto, o que ele faz? O que acontece quando o ramo ele é cortado e lançado sobre a terra? Vai secando. Jesus pega o exemplo de uma árvore e os ramos, para que nós possamos aplicar em nossa vida. Hebreus 13:13. Hebreus 13:13. Olha o que está escrito na palavra. Nunca esqueça esse versículo. Provérbios 13:13. Não é fácil? 13:13. O que despreza a palavra, o que é que acontece? O que despreza a palavra perecerá. O que despreza a palavra perecerá. Mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado. Não existe um crente que despreze a palavra para não perecer. Não existe uma pessoa que um dia abandonou a Cristo para estar bem na vida. Você não encontra sequer uma pessoa afastada do Evangelho para estar bem. Aparentemente pode estar bem, aparentemente, mas espiritualmente estão perecendo. Por que muitas pessoas, amada igreja, elas não se firmam
na igreja. Por que eu falo igreja? Porque se um cristão, ele está bem com Deus, ele está bem com a igreja. Se o cristão que é os ramos, é o ramo, e está na videira, que está em Jesus, vai produzir fruto. A razão de muitos não produzirem frutos é porque muitos estão desprezando a palavra. Igreja, muito cuidado. Não despreze a palavra. Tira sempre tempo para ler Bíblia. Se autodiscipline na sua vida. Eu preciso me disciplinar. Eu preciso fazer um planejamento na minha vida. Eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia, só ela é que mata a minha sede. Eu preciso da Bíblia. Eu preciso da palavra para sobreviver no meu mundo espiritual. Eu preciso ler. Eu preciso mergulhar na palavra. É impossível um cristão que tem hábito de ler Bíblia, para que o espírito desse cristão não esteja fortalecido pela palavra. Não despreze a palavra. Não despreze a oração. Pastor, eu não tenho tempo de orar. Tem um ditado que diz assim: muita oração, muita fé. Pouca oração, pouca fé. A oração é um combustível. O que acontece quando o combustível de um carro acaba? Ele continua a andar? Ele para. Mas antes dele parar, ele dá alguns sinais. Ele começa a falhar. Né, Daniel? Você tem moto? Eu não sei se já faltou gasolina a sua moto alguma vez. Adriano tem carro. Não é? O irmão, ele tem carro. Se um dia você teve essa experiência do combustível que está no tanque do seu carro esvaziar, antes da gasolina, o combustível foi embora, o funcionamento apresenta algumas irregularidades. Começa a falhar. Como você sabe que já está sem gasolina, sem combustível, você sabe que vai parar. O cristão, quando ele está morrendo espiritualmente, ou está fraco espiritualmente, existem alguns sinais, igreja. Existem alguns sinais de alerta, que a gente não está bem. Não tem coisa pior do que um cristão estar mal espiritualmente. Não tem coisa pior do que um crente que um dia experimentou a presença de Deus, se envolveu na obra de Deus, e hoje estão afastados do Evangelho. É como se cortaram a metade da pessoa. Você quer voltar e não tem força. O primeiro sinal que a vida de um cristão não está bem é quando ele está desprezando a leitura da palavra, está desprezando aqueles momentos de oração para com Deus, já não está vindo mais o culto como vinha antes. O crente vai defiando de uma certa forma, que quando ele acorda, ele já está longe, ele já está sem força. Provérbio 13:13. Aquele que despreza a palavra perecerá. Eu fico imaginando, igreja, é aquele crente que um dia orava, aquele crente que dizia: Senhor, envia anjos agora, Senhor, amarra esses demônios,
você pisou tanto na cabeça de Satanás. Eu fico imaginando, é quando o crente ele despreza Deus, que despreza a palavra. Eu imagino o ódio do diabo, a revolta de Satanás, quando pega esse crente. Deve ser cruel, igreja. Ele machuca muito. E muitos não conseguem mais voltar para o caminho do Senhor. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Não confie nas suas forças. Não confie no tempo de igreja que você tem. Não confie na sua intelectualidade. Aprendam sempre a depender da palavra de Deus. Porque na hora que você estar encurralado pelos problemas, o Espírito Santo faz você lembrar, ou faz você pegar a Bíblia e vai estar em nome de Jesus, está escrito em nome do Senhor. Eu tenho a palavra no meu coração, no meu espírito, e eu tenho palavra específica para cada situação da minha vida. O que está escrito em Salmo 34:7? Quem que lembra? Vamos lá. Palavra, igreja. Cadê? Salmo 34:7, vamos lá. Marca na tua Bíblia aí. A igreja, quando o crente tem palavra, quando o crente tem a palavra no seu espírito, no seu coração, para cada situação que você estará vivendo, você tem uma palavra específica para ir para os combates, para aqueles embates que fala o livro de Hebreus 10:32. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o quem? De quem? Observe. Se eu temo a palavra de Deus, eu tenho que crer que do meu lado tem anjo. Eu não estou sozinho. Nós não somos Tomé, igreja. Pastor, eu só creio que tem anjo se eu ver com os meus olhos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Isso quer dizer, se a pessoa não temer, o que acontece com o anjo? Anjo guardiões. Há anjos específicos. Não um anjo específico para cada pessoa. Não existe um anjo específico. Eles se revezam. Mas existe hostes de anjos celestiais, especificamente, amada igreja, para guardar o servo de Deus. E quando nós tememos a palavra de Deus, os anjos estão ali do nosso lado, imaginam com uma espada de fogo, igreja. Aqueles anjos preparados para a batalha, aqueles anjos que nunca conheceram um empate, uma derrota, anjos acostumados a bater no diabo. Eles batem com prazer. Se você teme ao Senhor, você tem esses anjos. Porque a palavra diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor e Satanás ao derredor. Nós temos uma muralha de anjos. Existe uma barreira que nos protege, feita por anjos. Como é bom temer a Deus, igreja. Como é bom você conhecer a palavra. Como é bom você ler Bíblia. Como é bom, amada igreja, ter a proteção desses anjos. Existem dois tipos de proteções. Todo crente temente a Deus tem uma proteção especial. Toda pessoa incrédula tem uma proteção do anjo,
mas não especial. Até os incrédulos lá fora, Deus está guardando. Um dia que você não tinha aceitado Jesus, um dia você estava mergulhado no pecado, quantas das vezes o Senhor te livrou, mesmo você distante de Deus? Alguma vez já? Deus nunca te livrou da morte? Deus nunca te livrou de um acidente? Deus nunca te livrou das garras de um bandido, de um ladrão, talvez que vinha para lhe roubar e para te matar? E de repente aquele ladrão olha para você, ele não vê você, ele vê um soldado. Ele vê Isso foi real que aconteceu. Havia uma igrejinha no alto, isso tem muitos anos. E aquele pastor, uma vez por semana, uma vez por mês, ia naquela igrejinha para fazer o culto. E para ele chegar naquela igreja, ele passava por uma cancela. Abria a cancela, ia para a igreja. 2 ladrões tramaram a roubar aquele pastor no retorno do culto. Aquele pastor vem com dinheiro. E aquele pastor, quando veio no término do culto, que ele chega na cancela para abrir a cancela, 2 homens estavam escondidos para roubar o pastor. Só que ele não conseguiu. Passa-se o tempo, esses 2 homens se convertem. E ele exatamente foi dar um testemunho. E disse: pastor, nós planejamos a te assaltar naquela época. E você sabe por que nós não assaltamos o senhor? Não. Porque o senhor tinha segurança. Tinha uns irmãos lá, o pastor estava sozinho. Tinha outros irmãos também que vinham atrás com cavalo. E por isso nós não roubamos o Senhor. Sabem que aqueles cavaleiros eram os anjos do Senhor. O anjo do Senhor, ele tem a capacidade de tomar uma forma corpórea. Sabia disso? O anjo não pode entrar dentro de um ser humano, mas o anjo pode tomar uma forma de uma pessoa. E o que é que garante, amada igreja, que você um dia não conversou com um anjo sem saber? Quem sabe em um momento de situação tão difícil, alguém chegou do nada para te ajudar. Eu estava numa libertação, foi no início do mês, e o diabo dizia, incorporado na mulher, dizia o seguinte: eu levei ela para a BR, para que ela se jogasse debaixo de um carro, mas no meio do caminho, uma luz apareceu a ela, um anjo foi até ela, e depois da libertação, ela confirmou que realmente foi para a BR, mas apareceu uma pessoa do nada e deu uma palavra para ela. E esta palavra fez com que essa mulher desistisse de tirar a vida. Mas na verdade essa pessoa era um anjo do Senhor que foi lá. Todos que temem a Deus têm um anjo. Chama-se uma proteção especial. Sabia disso, igreja? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Olha a importância de temer a palavra de Deus, igreja. A importância de ter reverência à palavra de Deus. Esta palavra de Deus tem que estar no seu espírito, no nosso espírito, na nossa vida. Por isso, quando você começa a ler Bíblia,
dependendo da situação que você esteja passando, o Espírito Santo, ele vai no seu espírito, encontra a palavra e lembra de uma palavra. Você às vezes não sabe onde está escrito, em que livro, em que capítulo, em que versículo, mas você sabe que está escrito. E como a palavra tem poder, você vai e professa aquela palavra de vitória sobre a tua vida. Pastor, mas eu sou muito preguiçoso para ler a Bíblia, eu tenho dificuldade, eu não entendo. Tem hábito de ler Bíblia. Que vocês são qualquer crente? Vocês estão pensando que vocês são qualquer pessoa? Vocês são pessoas escolhidas por Deus, igreja. Pense grande, igreja. Olha, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua. Vamos lá, não esqueça. Lembra lá Salmo 34:7, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para proteger aqueles que o temem? Então os anjos, ele obedece à voz de quem? Então vamos lá. Bendizei ao Senhor, anjos seus. Os anjos foram criados por Deus a serviço do reino dele, magníficos em poder. A palavra diz que em uma noite de batalha, um anjo matou 185 mil soldados assírios em uma só noite. Um anjo matou 185 mil soldados. Um anjo. Aí tem quem diz: Senhor, envia um exército de anjos. Não sabe nem o que é um anjo. Não tem noção nem o que é um anjo. Eles são magníficos em poder, que cumpre as suas ordens. Anjos está para cumprir as ordens do Senhor Deus, obedecendo a voz da sua. Igreja, presta atenção. Se você estiver na palavra, se você estiver na palavra, alinhado com a palavra, temendo a palavra, o que você ordenar na palavra, os anjos obedecem. Estão entendendo, igreja? Se você estiver na palavra, alinhado na palavra, em obediência à palavra, a voz de comando que você der para o anjo, ele obedece. E muitos crentes não sabem disso. Lembraram Salmo 103:20? Do momento das suas batalhas, se estiver passando, vai na palavra de Deus, enfinca as tuas raízes na palavra de Deus. Os anjos, eles vão obedecer a voz de comando, se você estiver na palavra de Deus. Se você estiver na palavra de Deus, em obediência, temendo a Deus, e dizer: anjo, vai agora, lá no Japão, aonde eu estou com um filho, com um parente, com um amigo, e está, ele vai.
conheça os anjos do Senhor. Se Deus permitisse agora, igreja, você vai ver um anjo aqui sentado do seu lado ou do seu lado aqui. Você vai para casa e tem um anjo. Mas tem um anjo. Por que eu creio que tem um anjo onde que eu vou? Porque eu creio na palavra, e a palavra diz que o anjo do Senhor está. Hebreus 1:4. Hebreus 1:4. Olha a importância de ler Bíblia, de memorizar versículo, porque nos momentos mais difíceis dos embates da sua vida, lembra que em Hebreus 10:32, a palavra diz: lembrai-vos quando foste iluminado, suportaste as lutas e sofrimentos. No momento que você aceitou Jesus, os embates, os combates surgem todo instante. Mas o Senhor, Ele tem um conforto para nós. Salmo 34:7, que o Senhor dará ordem dos seus anjos ao nosso respeito, né? Para nos livrar, aqueles que temem. Aí fomos lá para o Salmo 103:20, que os anjos, eles estão a serviço de Deus, são magníficos em poder, para obedecer os mandamentos do Senhor e a sua palavra. Anjo obedece a palavra de Deus. Aí vamos agora para, o irmão tirou, Hebreus 1:14. Não são porventura todos eles espíritos? Anjos são espíritos, eles têm corpos. Anjos são espíritos. E ele como espírito, ele pode entrar na pessoa? Não. Mas ele como espírito, ele pode tomar uma forma corpórea. Anjo, ele pode comer, beber água, comer comida. Sabia disso que pode? Quando Ló estava em Sodoma, e que Deus envia um anjo até Ló, você sabia que Jó chamou o anjo para comer? Que enfrentou os profetas de Baal e matou 450 profetas de Baal. E quando Jezabel soube do acontecido, ela ficou furiosa e ela prometeu matar Elias. Não é que Elias corre de uma mulher. Elias enfrenta 450 profetas de Baal e agora corre de uma mulher. E ele vai para o deserto, para os montes, e lá ele fica com fome, e Deus envia um anjo, amada igreja, e este anjo assou pão asmo e comeu. O anjo comeu. Ele é um ser espiritual, mas ele tomou uma forma corpórea. Anjo toma forma corpórea. E anjos são valentes, eles gostam de ir para a briga. São os anjos exércitos do Senhor. Olha aqui. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor? Observe, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar o que? Temos anjo à nossa disposição. A questão é que nós não aprendemos a ativar os anjos nas nossas batalhas. Como que nós, como um cristão, que temos anjo a serviço de nós, e a gente não aprendeu a ativar os anjos para estar
nas nossas batalhas. Olha como é bom o estudo bíblico. Porque talvez muitos de vocês estão passando lutas travadas. E muitas das vezes você, eu e você, é confrontado com Satanás. Não que ele, muitas das vezes, vem diretamente para tentar te destruir, para tomar posse de você. Não, porque tem o Espírito Santo sobre você. O que ele faz? Muitas das vezes ele envia pessoas mais próximas de você para tentar nos alcançar. Ele não pode alcançar você diretamente, mas ele alcança você através de pessoas que estão próximo de você. E no momento que você percebe que alguém está tentando entrar na tua área de segurança, você já está ligado na palavra. Essa pessoa não veio sozinha. Ela não está, ela veio enviada do diabo para me acertar. Espírito Santo. Espírito Santo, me dê domínio próprio. Me dê força. A pessoa começa a lhe extingar. Começa a lhe provocar. Esta pessoa começa a lhe chamar para o território dela. E você não vai. Você não vai para o pau. Você já identificou o que está por trás. A sua comunhão com a palavra de Deus vai começar a desarmar no mundo espiritual toda a estratégia do diabo. E você consegue. Aquela pessoa que está sendo instrumento do diabo para te alcançar, só que você está na palavra e você começa a acionar quem está com você para lutar com quem está com a pessoa. Por que acontece às vezes nas pessoas uma manifestação espiritual? Como é que se dá isso? Vocês já viram pessoas manifestadas com entidades malignas, mas você não vê as entidades malignas nas pessoas. Você vê as pessoas possessas com espíritos malignos. Não é assim? Ok. A tua luta não é com essa pessoa que tem espírito, não é com a pessoa que está incorporada com espírito maligno. A sua luta é com quem está por trás da pessoa. Aí, em uma situação dessa, você na palavra de Deus, você dá ordem aos anjos. Anjo, abarra esse demônio. Anjo, quebre a força desse demônio. Anjo, você acionou os anjos, igreja. A surra vai ser daquela mesmo. Você tem um controle. Você está na palavra. Você não saiu da palavra. Você é aquele ramo que está na videira, que tem vida. Igreja, aprendam a acionar os anjos na hora das suas dificuldades. Você vai ver com seus olhos a ação desses anjos em determinadas situações que você está se encontrando. Porque a Bíblia diz que os anjos estão a serviço para servir. Ele quer servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você não crê que você está salvo? Você não crê que Jesus resgatou a tua alma? Então é para esses que os anjos estão a serviço.
Eles foram enviados para isso. Agora eu posso, eu estou na palavra. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Isso aconteceu alguns anos atrás. Eu estava em Salvador. Lembra daquelas mesas de ferro, que eram as mesas da Brahma? Umas mesas que abria e fechava? Não tinha também as cadeiras, lembra? De ferro. Observe, digamos, a mesa estava aqui, eu estava aqui do lado, o dono do estabelecimento estava do lado, eu estava pregando para ele. No momento que eu estava pregando para ele, entra um homem, que ele tinha mais ou menos 1,80 m, um caminhoneiro. Ele entra com 2 facas na mão. Quando eu olho, ele vem na minha direção, e ele parou bem na minha frente, com 2 peixeiras na mão. Olhou para mim e disse assim: pague o que você me deve. Eu nunca vi esse homem. O dono da mercearia, do estabelecimento, conhecia ele, e chamou pelo nome dele e disse: fulano. Aquele caminhoneiro olha para o dono da mercearia e diz: cai fora, a minha briga não é com você, sai daí. Quando o dono da mercearia viu que aquele amigo não era o amigo dele, porque estava com os olhos, que a pupila dos olhos sumiu, ficou só o branco avermelhado, ele ficou com medo, e aí ele foi e saiu. O cabra está com as 2 facas na mão. Eu estava até em jejum nesse dia, em propósito de jejum. Quando eu olhei, que ele olhou para mim, ele baixou a cabeça. Ele disse: anjo do Senhor. Acho que nem terminou a palavra anjo. A faca parecia que transformou em fogo, e aquele caminhoneiro soltou as facas, só que ele jogou a faca. As 2 facas passou por cima da mesa, bateu na parede. Se aquele senhor tivesse ali, tinha atingido ele. Aquele homem, ele dá uns 4 ou 5 passos para trás e pega um punhal e vem na minha direção. Na hora que ele vem, eu disse: em nome de Jesus. Parece que ele bateu numa parede e caiu. Exatamente, ele caiu com uma entidade maligna chamado Exu 7 facada. Deus permite situações como essa para ver até onde nós confiamos no Senhor. Olha a importância de você estar na palavra, igreja. Olha a importância de estar na palavra de Deus. Eu não tinha dúvida que os anjos do Senhor estavam ali, naquele batalha. É por isso, igreja, que quando você vê uma pessoa manifestada com demônio, vocês não têm ideia. A força de um demônio não se compara com a força de um ser humano. E por você conhecer a palavra, você aciona os anjos para entrar na batalha. E você não vai para o confronto, porque se você for para o confronto fisicamente, você se arrebenta. Aprendam a ativar os anjos do Senhor. Mas pastor, não usa dúvida. Sem fé, você não pode agradar a Deus. Salmo 34, 7, Salmo 103, 20, Hebreus 1, 14. O Senhor colocou anjos a serviço da sua igreja. Os anjos querem trabalhar. Aprendam a ativar os anjos. Mas para isso, tem que estar na palavra, em obediência à palavra.
em reverência à palavra, como a sua vida conserta diante do Senhor. A tua palavra que você vai falar não é a sua palavra, é a palavra de Deus. E quando você fala a palavra de Deus, os anjos obedecem. Existem batalhas específicas que nem eu e você tem condição de vencer. Existem batalhas que as nossas forças são inúteis. A nossa capacidade humana é inútil. Por isso, aprenda a depender de Deus para tudo. Aprenda isso. E passa a ter esse temor e reverência da palavra de Deus. Deixa eu te falar, pastor. Eu quero dizer para vocês, igreja, só o fator de nós sermos humanos, cheio de falhas, de erros, nós estamos sujeitos a tudo. Se você fosse partir desse princípio, o que você diria com os discípulos que tiveram mortes violentas, cruéis, discípulos do Senhor que foram mortos, queimados, cortado ao meio? Que Deus é esse? Deus não é açougueiro. Deus não quer a nossa carne. Deus quer o nosso espírito, a nossa vida. Estas crianças que partem como criança, elas estão em um lugar, amada igreja, que é o lugar que nós almejamos de estar um dia, a vida eterna com Deus. A nossa mente ela é muito limitada para entender e compreender o trabalhar de Deus. Deus é um Deus permissivo. Nada acontece, amada igreja, distante dos olhares do Senhor. Nada. Não era para ter acontecido nada disso com o ser humano, mas infelizmente o ser humano, através do pecado, é que trouxe tanto para nós como para a terra maldições. Deus não fez o homem para morrer, para sofrer, mas infelizmente o homem entregou o seu direito na mão de Satanás. Mas aí a misericórdia de Deus envia seu Filho amado, morreu na cruz por nós, para nos trazer a vida eterna. Então nós estamos aqui agora, igreja. Eu não sei o que pode acontecer.